Olá! Sejam bem-vindos! Pensem na revelação de Deus nas Escrituras como se fosse um grande projeto de arquitetura, uma imensa catedral. Cada doutrina, sabe, cada versículo é como uma pedra que precisa ser colocada no lugar exato. E é justamente esse o objetivo da nossa conversa de hoje: construir passo a passo um entendimento sólido do Deus único. A gente vai começar pelo alicerce mesmo e ir subindo, garantindo que cada peça se encaixe perfeitamente na estrutura. Vamos lá! E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Essa declaração, que a gente conhece como o Shema, é a pedra fundamental, é o alicerce absoluto de toda essa construção teológica. Qualquer ideia, qualquer interpretação que não se alinhe perfeitamente a esse princípio, bom, ela simplesmente não vai se sustentar, cai por terra. Tá, mas o que essa tal unidade fundamental realmente quer dizer? Para a gente entender a profundidade disso, não dá para ficar só na nossa tradução. A gente precisa voltar lá no conceito hebraico original, porque é na língua da revelação que a base de toda essa estrutura foi assentada. E aqui está a palavra-chave: Ehad. É fundamental entender isso. Não se trata apenas do número 1, como se fosse um objeto no meio de vários outros. Não. Ehad descreve uma unidade ontológica. É uma unidade de ser. Isso significa que Deus não é composto de partes, ele não tem nenhum paralelo e a essência dele é absoluta, indivisível. Ponto. E com isso, a gente chega na regra de ouro da nossa construção. Todas as distinções que as Escrituras vão nos mostrar, Pai, Palavra, Espírito, elas precisam obrigatoriamente existir dentro desse ser único e indivisível. No exato momento em que uma explicação cria a ideia de mais de uma fonte divina, a estrutura toda simplesmente desmorona. E agora, a gente chega no primeiro grande teste de resistência para a nossa fundação. Se Deus é uma unidade indivisível, como é que ele pode ter relacionamentos internos, como a Bíblia descreve? Como isso é possível sem que ele se divida? Essa é uma questão central e a gente precisa encará-la. Pois é, essa pergunta expõe uma tensão que existe ali no texto bíblico. Como é que a gente concilia a unidade absoluta de Deus com uma dinâmica que é claramente relacional? A tentativa de resolver essa questão de um jeito, digamos, simplista demais, leva ao nosso primeiro grande erro de arquitetura, o modalismo. Vamos dar uma olhada nessa comparação que é bem clara. De um lado, a ideia do modalismo. É como se Deus usasse máscaras. Ora ele age como Pai, depois ele age como Filho, depois como Espírito, mas nunca ao mesmo tempo. Qual o problema disso? É que a Bíblia mostra o Pai enviando o Filho orando ao Pai. Isso exige que eles coexistam. E é isso que a gente vê do outro lado. Pai, Palavra e Espírito coexistindo. Há uma distinção real, um relacionamento simultâneo. O modalismo até tenta preservar a unidade, mas no processo ele destrói o relacionamento que a própria Escritura descreve. A conclusão, portanto, é inevitável. O modelo que a Bíblia apresenta exige distinções reais, e não simples aparências ou modos de atuar. A nossa estrutura, para ficar de pé, precisa permitir unidade sem que haja confusão e distinção sem que haja divisão. Com isso, a porta de entrada para o modalismo está solidamente fechada. Certo. Fundamento seguro, primeiro erro evitado. Vamos agora para o próximo teste estrutural que foca na natureza da palavra de Deus. Como é que a gente encaixa a palavra nessa nossa arquitetura? E aqui a questão é direta, e a resposta define tudo. A palavra de Deus é o próprio Criador, ou ela é a primeira e mais elevada de suas criaturas? A diferença entre uma coisa e outra é simplesmente abissal. A resposta, mais uma vez, está lá no pensamento hebraico, no conceito de davar. A palavra de Deus, o davar, não é algo que ele cria e envia para longe. Não, é a sua própria autoexpressão. É o seu poder e a sua presença em plena ação. É inseparável dele. Quando Deus fala, é a sua própria autoridade que está presente naquela palavra. E essa imagem ilustra perfeitamente a diferença. De um lado, o arianismo. A palavra é um ser criado. Poderoso, sim, o mais elevado, mas ainda assim, criado, inferior, separado do trono de Deus. Isso significaria que Deus precisa de um intermediário. Já do outro lado, a visão bíblica. A palavra está no trono, porque a palavra é a autoexpressão de Deus. Não se trata de outro ser, mas do mesmo Deus se revelando. A conclusão aqui, então, é firme. Se a Dava é o próprio Deus em ação, ela não pode, por definição, ser uma criação.
Essa ideia é totalmente incompatível com o nosso fundamento. A palavra é o Criador se revelando, não uma criatura. E assim, a passagem para o arianismo também fica bloqueada na nossa construção. Ok, então vamos recapitular. A gente tem distinções reais dentro de um só Deus e nenhuma delas é uma criação. A pergunta lógica que vem a seguir é: como essas distinções se relacionam? Existe algum tipo de ordem nessa dinâmica interna? Sim, existe. E a Escritura descreve uma ordem relacional muito clara. O Pai, Av, é a fonte de tudo. A palavra, Davar, é a excreção que flui dessa fonte. E o Espírito, Ruach, é a ação que torna a fonte e a expressão presentes e atuantes no mundo. Isso não é uma lista de cargos, percebe? É um fluxo, é uma dança, uma dinâmica viva dentro do ser único de Deus. E este ponto é uma das chaves mais importantes de toda a estrutura. A nossa mentalidade moderna quase sempre iguala ordem com inferioridade, né? Mas no contexto bíblico, isso é um erro crasso. A submissão aqui não tem nada a ver com ser menor ou menos poderoso. Tem tudo a ver com a harmonia de um relacionamento perfeito. Entender isso nos permite bloquear o terceiro grande erro de projeto, o subordinacionismo. Ele comete exatamente essa falha. Transforma essa bela ordem relacional em uma hierarquia de essência, como se o filho fosse menos Deus que o pai. Mas a revelação bíblica mostra a ordem dentro de um relacionamento de iguais, não uma cadeia de comando baseada em valor desigual. Muito bem. Com os principais desvios de arquitetura já evitados, agora a gente pode dar um passo para trás e observar a estrutura completa. Vamos juntar todas as peças e ver a síntese final do nosso projeto. E aqui está ela, a nossa estrutura completa e sólida. A fundação é o Shema, Deus é um. A gente viu que este Deus único se revela como fonte, expressão e ação. Vimos também que estas são distinções reais, não são máscaras nem seres separados. E por fim, que há uma ordem relacional perfeita entre elas, sem qualquer tipo de hierarquia de essência ou de poder. E a gente termina com esse pensamento que resume perfeitamente toda a questão. A revelação não nos mostra uma hierarquia de poder, mas sim uma harmonia de relacionamento. Não é sobre inferioridade, é sobre ordem. É a imagem de um Deus que é absolutamente uno, mas cuja unidade é perfeitamente viva, relacional e completa em si mesma.